Lula entra em desespero após descobrir o número de militares que Trump enviou para a América Latina. Além de militares, aumenta a expectativa de que um banco brasileiro seja multado por descumprir a Magnitsky. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Ontem, Trump deu um grande passo para trazer a paz durante seu encontro com Putin. Inclusive, vou voltar nesse assunto mais para frente. Mas enquanto o mundo todo olhava para esse encontro, chegavam notícias ao Brasil que deixavam o regime preocupado. Ontem foi divulgado o número de militares americanos deslocados para a América Latina. As tropas chegam a 4.000 militares. Fragatas americanas foram avistadas ontem no Caribe. Em Aruba, hoje é que? 10, 12. ¿Qué 12 era? 12, não? 12 a las 2:30 da tarde no barco americano. E também há relatos não confirmados de intensa atividade de aeronaves militares. Apoiar este canal é mais do que patrocinar um jornalismo independente. É escolher ficar do lado certo da história e se unir a quem enfrenta a tirania que assola o Brasil. Como a maioria sabe, o meu marido e jornalista Alan Frutuoso é um dos perseguidos por Alexandre de Moraes. Alan Frutuoso foi preso na frente da família por Alexandre de Moraes e está até hoje usando uma tornozeleira eletrônica e enfrentando um processo no STF com custos altíssimos. Alan Frutuoso não tem foro privilegiado e mesmo assim é julgado por Alexandre de Moraes. E manter uma defesa de alto nível no STF custa muito caro. Se cada pessoa que valoriza esse trabalho puder pelo menos nos apoiar com R$10, teremos recursos para sustentar essa defesa e, quem sabe, ter alguma chance. O Pix está na tela, rápido, fácil e direto. Agradeço aos que estão juntos nessa luta. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo à nossa trincheira pela liberdade. Esses militares farão uma espécie de cerco à Venezuela antes de uma aguardada operação de extração da alta cúpula do regime venezuelano. Algo parecido com o que foi feito com Noriega no Panamá. Mas apesar dessa ação militar não estar diretamente ligada ao Brasil, Lula ficou preocupado. Os Estados Unidos deslocaram o Grupo Anfíbio de Prontidão e o DIMA e a 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais. A mega operação ainda conta com submarinos de propulsão nuclear, aeronaves P-8 Poseidon, contra-torpedeiros e um cruzador de mísseis guiados. Essa operação tem como alvo os cartéis de drogas, mas vale sempre ressaltar que o governo da Venezuela é classificado como um grande cartel de drogas, o que legitima uma ação militar. Mas apesar do foco ser a Venezuela, Lula ficou preocupado. Assessores do petista comunicaram à CNN que estão monitorando as operações com extrema atenção e preocupação. Agora vem a parte mais curiosa. Se é que podemos chamar assim. Esses assessores de Lula afirmaram para a CNN que estão preocupados com uma possível invasão do território brasileiro. Sim, eles afirmaram que têm medo dessa possibilidade. Aí fica uma grande pergunta. Se a operação é contra o tráfico de drogas, por que o Brasil estaria preocupado? Bem, acho que todos sabemos o porquê, mas falar da cadeia. Lembram daquele avião russo que transporta armas e esteve no Brasil semana passada? Pois bem, ele saiu de Brasília, foi para a Bolívia e depois aterrissou na Venezuela. O avião, enquanto esteve no Brasil, ficou na base aérea em Brasília, longe da visão de todos. Esse cuidado em esconder o avião deixa claro que a carga se tratava de material sensível. O Congresso já marcou uma audiência para identificar a carga, mas o destino do avião foi inegavelmente a Venezuela. Então,
talvez Lula tenha seus motivos para temer uma invasão do território. Eu acho essa hipótese completamente fantasiosa neste momento, mas ver o governo preocupado com isso já diz muita coisa. Membros do regime falaram para a Folha de São Paulo que acreditam que Trump está tentando mudar o regime no Brasil. É sério, eles só chegaram a essa conclusão agora. Sim, Trump vai derrubar os regimes que não respeitam a regra do jogo, assim como o Brasil, Colômbia e México. E, claro, a Venezuela. Cuba também está nesse balaio, mas a ideia de Rubio é que é necessário derrubar Maduro antes de partir para uma ação em Cuba. Mas Trump não está tentando minar o jogo democrático, excluindo a esquerda. Como eu falei, ele está tentando derrubar regimes que não respeitam a regra do jogo. O Chile tem um presidente de esquerda que, apesar de suas políticas desastrosas, não aparelhou o judiciário para desequilibrar o jogo. Tanto é que o próprio povo chileno terá a chance de eleger democraticamente Antônio Kast, de direita, este ano. A direita pode até perder, mas lá as eleições são limpas e sem interferências. Perder para a esquerda desse jeito faz parte. É do jogo. Agora, disputar uma eleição onde uma Suprema Corte age deliberadamente para beneficiar um lado, isso não é democrático. Então percebam, a esquerda pode existir, desde que respeite as regras. Mas os regimes ditatoriais que fingem ser democracias, esses sim serão alvos. No meio dessa paranoia de Lula sobre uma invasão dos Estados Unidos, ele avisou aos militares que está estudando romper os contratos militares com os Estados Unidos. Só que grande parte da nossa tecnologia militar vem dos Estados Unidos. Isso está deixando a caserna agitada. Os militares vão perder os contratos. A panelinha do Tomás Paiva tenta abafar qualquer tipo de contestação. O próprio general Richard, que agora vai trabalhar para o Múcio, falou que existe uma ala do Exército que vem contestando muita coisa, mas eles estão segurando o que ele chama de extrema-direita dentro do Exército. Isso é interessante, pois achávamos que o clima era de prostração total dos militares, mas internamente não é bem assim. Mas isso é um tema à parte. Enquanto o Lula está preocupado com invasão, o que vem mesmo é sanção. Os Estados Unidos vão adotar sanções contra os ministros da Suprema Corte que votarem pela condenação. E aí isso é uma tentativa mesmo de pressionar, né, isso que eu estou dizendo, essa intenção do governo americano antes, antecipadamente, uma tentativa de influir sobre essa votação. Eles usaram Alexandre de Moraes como um exemplo, né, assim, exatamente para continuar ali, manter a possibilidade de os outros ministros do Supremo não se coadunarem com o Alexandre, né, tentar atrair, porque se eles já saíssem punindo os ministros, eles ficariam sem munição, né, e sem nada para oferecer para esses ministros. Então, por isso que eles dosaram dessa forma, atacando o ministro Alexandre de Moraes, na esperança de que outros ministros olhassem para a situação dele e falassem: não quero que isso aconteça comigo, e aí recuassem de suas posições. Então a gente está aí diante de uma situação extremamente grave, realmente, de uma tentativa de interferência, né, numa decisão super importante da justiça brasileira, interferência externa, bem entendido. E acho que, além dos ministros, além do mundo aí da Suprema Corte, uma vez tomada essa decisão, e aí eu acho que vai haver também outras sanções contra o Brasil, na esfera diplomática, né, na esfera política realmente, inclusive atingindo a embaixadora do Brasil em Washington, é possível também. Ontem, Eduardo Bolsonaro publicou uma foto com Bassett, secretário do Tesouro dos Estados Unidos,
Esse é o cara que coloca Magnitsky para funcionar.